Olá, meu nome é Ericles Melo e nós estamos aqui em mais um Blessed Talks. Seja muito bem-vindo e agora vamos para a mensagem. Você já teve um encontro transformador com Deus? O livro de Gênesis vai relatar uma história muito conhecida do povo evangélico, do povo cristão, que é a história de Jacó. A Bíblia narra o nascimento de Jacó de uma forma interessante. Ela vai relatar que quando Jacó nasce, ele nasce agarrado pelo calcanhar do seu irmão, Esaú, que era o irmão que nasceu primeiro, ou seja, o irmão primogênito, o mais velho. Então seus pais dão o nome para ele de Jacó, que traduzido pode ser considerado como enganador, ou aquele que segura pelo calcanhar. Como você deve saber, a Bíblia sempre vai relatar uma bênção específica para o filho primogênito, aquele que nascia primeiro de uma família. Como Jacó nasce como um segundo filho, o primogênito obviamente seria Esaú, então. Mesmo sendo irmãos gêmeos, Esaú saiu primeiro, logo ele teria a bênção do pai dele, a bênção de Deus sobre a vida dele como um filho primogênito, aquele que teria a responsabilidade de continuar o legado da família. Então Esaú cresce, Jacó cresce, e a Bíblia vai relatar também algumas diferenças entre eles, como por exemplo, que Esaú era caçador, que ele era peludo, já Jacó não era. Então quando o pai deles estava para morrer, o pai deles, Isaque, filho de Abraão, ele chama Esaú e fala para Esaú ir caçar e fazer um prato especial para ele. Esaú então sai atrás dessa caça. Então a esposa de Isaque, Rebeca, chama Jacó e fala para ele colocar a roupa de seu irmão e se cobrir de pelos, para ele ficar com o cheiro do irmão mais velho e que ela prepararia esse mesmo prato para Isaque, antes que Esaú voltasse. Então Jacó faz isso, ele coloca a roupa de seu irmão para ficar com cheiro, se cobre de pelos. Então Rebeca faz o prato e Jacó vem entregar o prato para o seu pai, que estava no leito de morte, para que ele pudesse receber a bênção da primogenitura. Isaac até estranha, a Bíblia vai relatar que ele estranha a voz, mas como ele já estava cego, ele não conseguia identificar qual filho que era que estava trazendo a caça para ele. E ele vai dizer que a voz era de Jacó, mas o cheiro e os pelos eram de Esaú. Então Isaac, enganado, come o prato e abençoa Jacó com a bênção da primogenitura. Esaú, quando volta, descobre isso, fica irado com Jacó, a ponto de Jacó ter que ir embora de sua casa porque seu irmão iria matá-lo. É importante relatar que os nomes bíblicos do Antigo Testamento sempre falavam algo sobre a pessoa que era o dono daquele nome. Jacó, como aquele que pega pelo calcanhar, aquele que é enganador, ele não só tinha esse nome, como agia como alguém assim. Então a Bíblia vai relatar que ele foge e vai para a casa de Labão, seu tio. Então Jacó foge e vai para a casa de Labão, uma terra distante da casa dele, da casa do pai dele. E lá ele se apaixona por Raquel, a filha mais nova. Lembrando que Labão tinha duas filhas, Raquel e Lia. Lia era a mais velha e Raquel era a mais nova. E ele se apaixona por Raquel, a mais nova. Então Jacó pede para Labão para casar com Raquel. E eles fecham um acordo de que Jacó trabalharia durante 7 anos para ter a bênção, para ter a mão de Raquel. Jacó trabalha durante esses 7 anos. Deus o abençoa, ele prospera no serviço. E então chega o dia do casamento. E Labão acaba enganando Jacó e casando ele com Lia, que era mais velha. Jacó, quando percebe isso, vai questionar Labão e ele diz o seguinte, de que eles não tinham o costume de casar a irmã mais nova primeiro, que ele tinha que casar a irmã mais velha. Jacó, então, fecha outro acordo com Labão, para que mais 7 anos ele trabalhe, e depois desses outros 7 anos ele pudesse casar com Raquel também. E Deus o abençoa de tal forma que ele começa a prosperar grandemente ali. Então, em dado momento, ele resolve fugir de Labão, junto com suas esposas, com os seus filhos. E ele foge daquela terra para voltar para a terra do pai dele. O problema é que na terra do pai dele tinha quem? Esaú, seu irmão mais velho, que queria matar ele. Mas ainda assim ele resolve voltar. E em dado momento ali no capítulo 32 de Gênesis, a Bíblia vai relatar que no meio do caminho, Jacó passa pelo Val de Jaboque e passa todos os seus parentes, suas esposas, para o outro lado. E a Bíblia relata algo interessantíssimo. Ele ficou só. E depois que ele ficou só, a Bíblia vai relatar que ele aparece para ele um anjo e ele passa a lutar com esse anjo durante toda a noite, pedindo para que esse anjo o abençoe. Até que em dado momento esse anjo, que nós cremos que era o Senhor ali, toca na articulação da coxa dele
e Jacó ele perde essa luta. Então o anjo faz uma pergunta importante, ele pergunta qual que era o nome dele. E Jacó tinha que dizer, eu me chamo enganador, ou eu me chamo aquele que segura pelo calcanhar, reconhecendo assim quem ele era. Então Deus o abençoa e dá um novo nome para ele, fala que ele seria chamado de Israel, príncipe de Deus. E é interessante porque depois disso Jacó encontra com Esaú, e Esaú vai até o encontro dele e o abraça, perdoando ele de todo aquele mal que ele tinha feito. O que isso nos ensina? O que toda essa história nos ensina? Um ponto que eu queria trazer de extrema importância para nós é a importância dessa solitude que ele teve ali naquele momento onde ele teve um encontro com Deus. A Bíblia ela não coloca nenhuma vírgula à toa. Então ela ter relatado que ele ficou sozinho e então apareceu o anjo, apareceu Deus ali para ele, não pode ser algo que a gente passe para frente como se fosse qualquer coisa. Isso nos mostra a importância de que nós precisamos de um momento de solitude com Deus. Que o encontro com Deus não acontece em grupo. Deus tem um encontro pessoal com cada um de nós. Ele deseja transformar a vida de cada um de nós individualmente. Ainda que ele seja um Deus no coletivo, mas ele também é um Deus pessoal. Ele quer ter um encontro comigo e com você. E o importante também nesse texto é que ele mostra que quando nós temos um encontro com Deus, não adianta fingirmos quem nós somos. Deus consegue ver todas as coisas, Ele sabe quem nós somos. A Bíblia vai dizer que Deus conhece até os fios dos nossos cabelos. Então não adianta fingir algo para Deus. Não adianta ser poser, se é que você me entende. Não adianta fazer pose de crente. Deus sabe quem você é. Agora vem a pergunta, qual é o seu nome? Quem você tem sido? Você talvez pode ser aquele que é o beberrão, você pode ser o ladrão, você pode ser o mentiroso. Qual é o seu nome? Quem você tem sido? Tenha um encontro com Deus e deixe Deus mudar isso em você. Que você possa viver uma vida de arrependimento de pecado. E ainda que você reconheça quem você é, você possa reconhecer que Deus tem algo melhor para você. Que Deus pode transformar a sua vida de alguém que era um enganador para alguém que é príncipe de Deus, princesa de Deus. Que você possa reconhecer a necessidade que você tem de ter um encontro com o Criador. Não porque você é um filho de crente, porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Ainda que seus pais sejam crentes, sejam cristãos sérios, isso não quer dizer que você está garantido. Você pessoalmente tem que ter o seu encontro com Deus. Você pessoalmente tem que ter a sua vida transformada. Não se garanta pela vida dos seus pais ou dos seus avós. Se garanta pelo seu encontro com o Senhor. Porque um dia você se arrependeu dos seus pecados e não eles. Eles já estão com Deus, mas você precisa ter o seu encontro com o Senhor. Você já deve ter ouvido histórias de filhos de crentes, netos de crentes, que até vêm para a igreja, mas vivem como simpatizantes da fé. Não entenderam ainda a mensagem do Evangelho, ou se você perguntar, nunca tiveram uma experiência poderosa com Jesus Cristo. O Espírito Santo ainda não veio e convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Se isso é o seu caso, se desespere. Porque isso fala muito sobre se você é salvo ou não. Porque aquele que é salvo, o Espírito Santo vem habitar dentro dele e ele não consegue pecar mais como qualquer mundano por aí. Não é assim que funciona. Quando você é cristão, que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, algo acontece no seu interior que te corrói toda vez que você peca, você se sente mal. Isso é o que a gente chama de convencimento do pecado, da justiça e do juízo que o Espírito Santo faz em nós. Não se garanta pelo passado da sua família, se garanta porque você teve um encontro com Deus e você se arrependeu dos seus pecados. Agora fica a pergunta, qual é o seu nome? Esse foi mais um Blessed Talks, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, curte aqui o vídeo também. Compartilha ele com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo Blessed Talks.